Como que você, num time diverso, que tem americano, tem chinês, tem australiano, tem sueco, como que esse time vai funcionar? Eu acho que o principal fator aqui é escutar. Primeiro, entender as diferenças culturais, entender que isso... Entender que elas existem, né? Existem, respeitar, né? Porque tem alguns países e algumas situações que você tem que entender, tem que respeitar. Sim. Não adianta ignorar que não vamos fazer um happy hour no Brasil, ou na Suécia não existe um happy hour, não existe. Mas existe um processo lá que se chama fika, e esse fika é o cafezinho. Ele é planejado, é meia hora no dia, as pessoas param, elas vão e elas falam de amenidades. Sim. 30 minutos ou 15 minutos, volta todo mundo. É planejado, existe. Sim. Se você não permitir aquilo, acabou. Você vai perder. Assim como se você perder essa alegria e o calor humano do Brasil, vai acontecer a mesma coisa. Olá, empresários e empresárias, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um Pode Contar Silveira e hoje com um cara que eu admiro muito, um amigo de infância, padrinhos de casamento entre eles e um cara que tem uma carreira muito vitoriosa no mundo corporativo, que vem aqui para ensinar para a gente muitas coisas bacanas que vão conectar com certeza aí com seus desafios aí, empresário. Estou aqui hoje com o Rodrigo Godoy, o Godoy, né? Meu amigo, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado eu. E, cara, vamos bater um bate-papo, vamos ter um bate-papo aqui, com certeza vai dar bastante insights aí para esses empresários que nos seguem aí. Conta um pouquinho, cara, conta um pouquinho de você, um pouquinho da sua trajetória, sua carreira, para o pessoal se situar aí. Quem é o Rodrigo Godoy? Bom, primeiro, você falou, né, amigos de infância, realmente faz tempo, né? Quando eu cheguei, só para me apresentar de onde que eu vim. Então, eu vim de São Paulo. Quando eu cheguei em Campinas com 9 anos de idade, meu pai saiu de São Paulo, ele trabalhava no Banco Alemão, e ele veio para o Banco Alemão Deutsche Bank aqui em Campinas. Com 9 anos eu fui para o liceu, onde a gente estudou junto. E a primeira pessoa que eu vi com 9 anos de idade na classe foi o Fábio. Oh. Então, desde os 9. E aí, daí para frente, a gente... Ele era sempre fominha, foi sempre fominha com a bola, né? Lembra que você ia pro... Nossa, cara, eu era quase o dono da bola, mas não era minha, né? Mas eu lembro claramente que aí a gente começou, enfim, 9 anos de idade, né? Desde os 9, 10, e daí pra frente a gente realmente tem uma amizade muito, muito grande. Então, assim, começou ali, né, no liceu, e aí foi durante toda a nossa juventude, crescemos junto, eu vi o Fábio crescer, ele me viu crescer. Então, a gente está junto praticamente a vida toda. Padrinhos de casamento. Isso aí. O Fábio é meu padrinho, eu sou padrinho dele. Então é meio que está tudo junto e misturado, né? Então, e a gente tem uma coisa em comum, né, Godoy? Que a gente, acho que foi um dos primeiros amigos, né, ali da nossa turminha que começaram a trabalhar. A gente fala muito disso. E eu acho que é uma coisa... que serve como lição como pai, como estimulador aí dessas gerações futuras. Eu acho que quando a gente partiu para a faculdade, eu já trabalhava no escritório, você já estava estagiando, então que é o começo aí talvez da sua carreira, que você pode contar um pouquinho aí como começou e aí onde você está hoje, né? E eu acredito que a gente ter aí bons 5, 6, 7, 10 anos à frente de prática, de experiência dos nossos amigos fez bastante diferença, né, cara? E a gente comenta muito sobre isso. Isso acho que isso a Globo não mostra. E eu lembro, Fábio, acho que o quê? 15, 16 anos. Por aí. O João, tia Jandira tava ali e assim, já tava vindo pro escritório. Tirava uma notinha vermelha, cara. Já tava vindo, então assim, já tava aqui, já tava trabalhando. Então começou cedo mesmo, né? 15, 16. Eu tive que, e aí, voltando para a pergunta que você fez, como que eu comecei? Eu precisava trabalhar para pagar a faculdade. Eu estudava à noite, fiz comércio exterior, aqui em Campinas, na Unip, e eu precisava pagar a faculdade, precisava trabalhar de dia, então eu fui atrás de um estágio, comecei o primeiro ano, e aí que já foi o primeiro desafio, né? Sim. E aí eu já tinha ali, estava com 18 anos de idade para 19.
Então preciso pagar, estava naquela situação familiar que meu pai já estava com as contas ali apertadas, então a gente teve que em casa se ajudar e falar, não, ali foi o primeiro momento de vida que eu precisei tomar uma decisão. Putz, eu vou estudar à noite, mas preciso pagar e estudar. Então, assim, começava às 6 da manhã e até 11h30 da noite. A gente conversou aqui nos bastidores até para a gente falar sobre isso, né? Decisões. Né? Decisões importantes que mudam a trajetória aí das pessoas e talvez começa com um ponto aí que foi essa decisão, né? Essa necessidade. Foi uma necessidade e uma decisão, né? Porque no final uma decisão tem que ser tomada, né? Então, dali, eu acho que já vai moldando também, você vai... putz, eu preciso, é uma questão de... Putz, eu preciso meio que sobrevivência, né? No sentido de estar preparado porque enfim, para crescer profissionalmente, para buscar ali sucesso profissional. Mas no começo é aquela coisa, você tem que fazer o negócio acontecer, você tem que pagar a faculdade, tem que entrar, tem que dar o duro ali no começo. Mas o interessante é que isso vai desenvolvendo resiliência desde cedo. Eu acho que volta no ponto. A gente começou muito cedo. Sim. Então, enquanto a galera estava na balada, né, a gente realmente tinha... Eu lembro de situações no começo que eu tinha sábado, eu tinha que contar inventário na GE. Sim. Eu comecei na GE, aqui na Gevisa, perto de Campinas. Foi uma escola. Para mim foi um primeiro momento ali que eu aprendi muito. Eu tive a oportunidade de aprender numa multinacional que foi uma das maiores na época. Sim, sim. Ainda é muito reconhecida, mas não tanto, né? Hoje a indústria de tecnologia meio que domina, mas a GE naquela época, isso foi em 98, 99. Então eu comecei na GE e foi um baita de uma escola. E assim, a pressão também, mesmo estagiando lá, era muito grande. Sim. Então, assim, existia uma demanda gigantesca. Então, ali foi o começo de tudo. E de novo, foi ali que eu comecei. Putz, eu preciso... eu quero seguir essa linha aqui, multinacional, porque é uma forma de eu aprender, expandir conhecimento, conhecer coisas novas. Porque ali eu conseguia treinamentos de Six Sigma, quem conhece de qualidade, sistemas de qualidade, a GE foi pioneira no modelo Six Sigma. Sim. Então, ali tinha treinamentos de graça, né? Na verdade, eu estava ali, então eu absorvi. Então, o máximo de conhecimento que eu podia ter. Então, eu tinha essa mentalidade de eu preciso expandir meu conhecimento em várias áreas e, com isso, eu quero crescer. Eu tinha ambição, eu preciso crescer e conhecer mais. Então, esse foi o começo. Começou ali na GE e diria que foi uma decisão bem importante. É um primeiro passo, né? Decisões importantes. Né? Depois, só para a carreira, até só para a gente chegar pelo menos até onde você está hoje, na questão dessa jornada, trajetória profissional. Porque ela sempre foi de desafios, né? E você falou uma coisa que me chama muito a atenção também. Normalmente, os caras bem-sucedidos, quando eles chegam num lugar, eles não param naquela zona de conforto. Eles parecem que precisam sempre do qual é o próximo passo. O que eu vou fazer... Agora eu conquistei, né? Sou grato, mas qual que é o próximo passo? E você sempre teve isso, né? Você sempre foi o cara, mesmo dentro da mesma empresa, você buscou outras oportunidades e o próximo passo mesmo. Qual que é a minha próxima conquista? Eu sempre tive, de novo, essa vontade de querer aprender mais, de conhecer mais pessoas. Eu sou muito social. Todo mundo me conhece. Eu era o que conhecia, tinha várias turmas e tal. Cara, contar uma historinha aqui pra vocês, viu, gente? Cara, na nossa juventude, adolescência, cara, a gente evitava sair só com ele. Se fosse uma balada só com o Goda, você ficava sozinho. Né? Porque, cara, ele conhecia todo mundo. Então, assim... Era uma questão que você falava, quem mais vai, né? Porque eu sempre tive essa questão de social. E ele saía conversando com todo mundo, cara. Ele sempre teve relacionamento muito fácil. E volta para um assunto que é muito falado hoje no mundo empresarial, né? A questão do meio que você tá, relacionamento, né? E ter essa conexão com as pessoas que te abre portas. Você acha que você estava abrindo portas lá na balada? Talvez você fosse... É tão natural seu... Já era um networking, né? Já era, exatamente, agora. O network, né? Então ele sempre teve turmas de tudo quanto é... lugar, sabe? De novo, sempre quando eu chego num lugar eu quero conhecer mais pessoas, expandir conhecimento. Então, voltando no ponto da GE, ali foram 2 anos de aprendizado. Comecei como estágio e fui efetivado. Mesmo estudando à noite, eu já fui efetivado. Mas chegou num ponto que eu falei, é uma empresa que está passando dificuldades. A operação da Gevisa aqui
era sistemas industriais e locomotiva. O business de locomotiva no Brasil todo mundo sabe, enfim. Aí eu falei, putz, legal, mas eu quero algo mais. E aí eu comecei a aplicar para vários outros processos. Enquanto eu aplicava, trabalhei um tempinho com meu pai, aprendi muito com ele. Sim. Mas aí eu falei, puta pai, eu preciso seguir afiando o machado. Porque eu até pensava, lá no começo, quando a gente até abriu uma empresa aqui, quando eu tinha 18 anos, antes de começar, vou importar, exportar. Mas eu falei, deixa eu aprender antes e depois eu volto e sigo. Então, quando eu fui nesse meio termo, que foram 5 meses aplicando para vários processos, depois eu passei na Valeo. E a Valeo, para quem é da região de Campinas, conhece, tem a unidade de Indaiatuba, mas eu ficava na Térmico Motor na época, climatização, que é ali do lado em Itatiba, na Dom Pedro. Foi outra baita escola. E ali, outros desafios, ali eu já entrei na área de planejamento, logística, compras. A Valeo é francesa? Francesa, a empresa, uma das líderes americana. E a Valeo, enfim, trabalhei já tinha muita influência de gringo, né, trabalhando, então você tinha francês ainda já. Eu falei, eu preciso aprender francês agora. Não consegui aprender francês, só para falar. Falo algumas Deixar bem palavras. Claro isso. Mas ali eu expandi o conhecimento na área de planejamento, logística e compras. E assim, foi fundamental, porque aquelas conexões que eu fiz ali na Valeo e assim, tem que ter a premissa básica em multinacional, você tem que entregar. Assim, a performance, assim, senão você vai ser absorvido, ou você vai ficar desmotivado, ou sabe, você vai ficar ali naquela mesmice, zona de conforto, e não funciona. Porque o sistema multinacional, ele é feito para... A pressão já é natural, né, do próprio sistema. Fazendo uma analogia até que a gente brincou, né, o empresário aí do mercado de hoje em dia, o médio empresário, o pequeno empresário, o público também, cara, essa pressão relativamente é o que o mercado faz com você, é o que o seu cliente faz com você, que você tem que absorver da mesma forma, né, ser resiliente aí. Não tem, isso é a forma como você... Eu costumo falar, né, que a diferença entre o hoje e aonde você quer chegar são os riscos que você vai ter que tomar. E aí você tem que tomar esses riscos para você crescer, mas você tem que desenvolver resiliência também. Não vai ser fácil. Então, assim, esse processo ele é penoso. Não tem mágica, né? Então, assim, é um processo que toma tempo, mas quando você desenvolve isso... Mas eu estava falando das conexões, né? Da importância. Então, assim, a minha fortaleza sempre foi muito social. Eu sempre gostei de estar com pessoas, mas eu também sempre fui muito disciplinado. Então, assim, eu estava lá, horário, tinha que treinar. Então, assim, enquanto a galera estava na balada lá de sábado, assim, não tem jeito. Então, as conexões que eu fiz lá e esse networking, essa rede de pessoas que eu conheci, elas foram as pessoas que me levaram para Tetra Pak, que é onde eu estou hoje. Então, assim, há quantos anos na Tetra? 21, vai para 22. 21. Até então, assim, estou hoje, né? Mas são coisas que as pessoas, assim, as conexões que você faz, se você é executivo, se você trabalha em empresa multinacional, mesmo em grandes empresas nacionais, você vai fomentando, você vai fazendo conexão agora, que você vai daqui 10, 20 anos precisar dessas conexões. Se você é um pequeno empresário, da mesma forma que você tem seus parceiros fornecedores, seu network, você vai ali, né? Isso você vai estar, vamos dizer assim, usufruindo disso. E com aquilo que você falou, com dedicação, com disciplina, né, com relacionamento, se você estiver ali há 10 anos, né, dedicado tal, é muito pouco provável que você não tenha sucesso também. Né? Então, eu acho que a fórmula acaba se igualando de alguma forma, né? Entre os esforços, o suor que você tem que ter ali, o que você deve priorizar, e dentro de um sucesso de uma multinacional, que como até o Marcos Marques usa muito essa terminologia, que é o intraempreendedor. O que acontece? Você é um empreendedor dentro das empresas que você passou até hoje. Então, se diferencia muito porque você tem o senso de dono, você é um intraempreendedor. Né? Você pensa em tudo isso que aquele espaço ali que você conquistou já pode te levar pro próximo nível, né? Então, acho que é o que o empresário tem que pensar também, né? E você falou uma coisa interessante porque assim, uma coisa é ser executivo de empresa ou trabalhar para uma empresa, outra coisa é você ser o dono
Mas assim, se você tem a mentalidade do dono, cara, muda completamente. Porque aí você abraça risco, você tá disciplinado, você vai estar ali para desenrolar e falar, vamos fazer junto isso. Então, assim, é outra mentalidade. E aí você vai abrindo oportunidades. Sim. Então, na Tetra Pak, quando essas conexões que eu tinha, as pessoas que eu conheci na Valeo saíram, eles foram... E a minha história na Tetra Pak, que eu comecei na Tetra Pak, foi um baita risco que eu tomei. Porque eu estava bem na Valeo, eu recebi uma promoção, mas assim, a dinâmica do ramo automotivo é muito pesada. Não estou falando que Tetra Pak é mais leve, mas era uma rotina muito, muito dura, entendeu? Sim. Horários, enfim. Para quem não sabe, se você tem uma planta da GM, ou qualquer planta automotiva, se ela está parando, se não tem componente chegando, começa a contar o famoso lucro cessante. Se não chega na hora a peça, é um caos, assim, é bem pesado, mas, enfim, como várias indústrias. Mas eu falei, pô, será que tem alguma outra indústria que é interessante para aprender também novas coisas? E aí muita gente saiu da Valeo e foi para Tetra Pak, acho que foram 3 ou 4 pessoas. Depois de um ano, Tetra Pak começou, em 2003, a implementar um sistema gigantesco que é o SAP. Isso foi em 2003. E aí eles fizeram um projeto para essa implementação, porque é um projeto global, transformacional, então que precisava um time gigantesco e tirar pessoas do business ali, do dia a dia, alocá-la na Suécia por um tempo, e aí você precisava, que a gente chama backfill, né? Repor as pessoas ali do dia a dia. Sim. Eu abri uma vaga assim, tem uma vaga temporária, foi assim a vaga que apareceu para mim. Você entrou tem uma vaga temporária de compras, 1 ano, e é isso, na Tetra Pak, eu dei uma estudada e falei, pô, Tetra Pak é que faz aquelas embalagens e tal. Eu tinha o Todinho na época, né? Tá em todo lugar. O leite Parmalat. Mas todo mundo falava, mas é uma empresa interessante, sueca. Aí eu comecei a estudar, falei, putz. E as pessoas que já estavam lá falavam. Falavam como as oportunidades que tinha, o perfil da empresa. Eu falei, cara, que interessante, uma empresa bem bacana. Mas essa vaga é temporária, você tem um perfil, você pode participar do processo. E aí quando eu participei do processo, passei, eu precisava decidir. E aí? Eu tinha uma vaga efetiva na Valeo, baita empresa, uma das líderes mundiais de autopeça, e algo ali na Tetra Pak temporário, 1 ano. Aí eu perguntei para a pessoa que foi na época o meu gerente de compras, ele falou, eu falei, o que depende para eu expandir esse contrato para ser efetivo e crescer? Ele falou, cara, vai depender de você. Eu falei, tem oportunidade de crescimento? Ele falou, o mundo inteiro vai estar disponível para a sua ambição, vamos dizer assim. Depende de você. Aí eu pensei e fui. Aí não saí, Assumiu o risco. Estou até agora. Então mas foi assim, imagina, o contexto assim, eu não tinha dinheiro sobrando, eu precisava pagar conta e tal. Então foi um risco relativamente alto que eu tomei. Sim, lógico. E fazendo um paralelo, hoje tem pessoas que estão no momento de... Você pega aí um armazém, um pequeno empresário que está num momento de vida que fala que eu estava numa zona de conforto na Valeo, violenta. E ela é perigosa, a zona de conforto, a gente fala, né, cara? E eu falei, putz, poderia estar bem lá? Poderia, mas ali foi uma das viradas. E aí eu tomei consciente, analisei o que eu poderia, quais eram os... Porque o risco é uma coisa que você tem que analisar, não é simplesmente, vou lá e vamos ver o que dá. Então, assim, analisa o risco e aí vai um pouco na intuição também, você tem que sentir ali, né, que eu acho que todo mundo vai por esse lado também. E aí eu entrei na Tetra Pak. E aí tá lá até hoje. E estou lá até hoje. Aí dentro da Tetra Pak é uma historinha, um capítulo longa, exatamente, para o próximo episódio. Mas levando em consideração assim todas essas tomadas de decisão de risco e de sair da zona de conforto, na própria Tetra Pak, você foi de Campinas, né, da região aqui, eu acho que é Montemor, ou Campinas, Grande Campinas. Você da região metropolitana de Campinas, você foi transferido para BH. Conheceu a Bela, casou com a mineira, depois você foi transferido para o Equador. Te convidei para a festa. Convidou para festa, levamos o Gustavo. Não, E assim, ali você teve um monte também de desafios dentro do... Porque assim, os empresários eles também têm um monte de desafio dentro do mesmo negócio. Né? É a abertura de uma nova unidade,
trabalhar com um produto novo, fechar uma unidade. Expandir a área de negócio, tomar uma decisão estratégica um pouco Mudança mais. até mesmo, sei que você começou com compras. Então, eu comecei com compras. Comecei com compras. Depois de 3, 4 anos, eu falei, cara, o bacana é vendas. Eu comecei, tudo acontece em vendas. A galera de vendas, como eu tinha um perfil social já... De relacionamento, pessoas, eu falei, cara, todo comprador pode vender. Eu tinha meio que isso. O cara sabe. O vendedor vende para o comprador. Então, assim, eu falei, dá para tentar entender ali eu acho que eu tenho uma oportunidade ali. Aí eu falei, cara, eu vou perseguir. Ali eu já comecei a construir de novo, dentro, quem são as pessoas que influenciam nessa decisão. Comecei a buscar coisas dentro da área de compras com links do time de vendas. E aí eu construí um relacionamento, abri uma oportunidade, e quando abriu, falou, tem uma oportunidade de vendas, mas não é aqui. Você vai ter que mudar de cidade. Aí foi a primeira, outra decisão. Mas família, amigos, parece meio que, não, é tranquilo, mas é difícil. É difícil. Ainda mais com 27 anos de idade. E te tira da zona de conforto, né, cara? Então fui para Minas, depois tentando fazer a história mais curta, mas eu passei por Minas, na área de vendas, Espírito Santo e Rio, cuidava dessa região. Depois voltei para São Paulo, conheci a Bela. Sim. E aí foi toda essa história que que a Isabela, a gente ficou no outro grande aprendizado para a gente foi quando eu conheci a Bela, depois de um ano estando lá em Minas. A gente começou a namorar, já estava sério, eu estava 4 anos, aí eu recebi outra, agora queremos que a gente quer você de volta para assumir contas globais. São Paulo. Eu falei, mas agora eu tenho uma namorada sério, né? O negócio, como que eu faço? Será que ela quer vir? Então, assim, foi toda uma... E aí, quando a gente conversou, aí, não, vamos tentar remoto. Eu voltei para São Paulo, tomei a decisão de assumir, mas falei, vamos todo final de semana se ver. Eu viajava um final de semana, ela viajava um ano. A gente não perdeu um final de semana. Eu fazia a minha parte e ela fazia a dela. Isso foi fundamental também para tomar uma decisão maior, que quando ela decidiu ir para São Paulo, eu falei, agora você vai ter que casar comigo. Vai ter que casar, exatamente. E aí a gente casou. Aí de São Paulo, quando eu estava estabilizada, a Isabela teve uma carreira também, ela trabalhava em BH, mas ela trabalhou na JBS, na Flora, divisão de cosméticos, trabalhando na Natura. Quando ela estava bem, eu falei, apareceu outra oportunidade, que foi sair do Brasil, para ir para fora. E aí a gente, enfim, analisou, foi para o Equador. No Equador a gente eu era responsável de todo o mercado lá. A Helena nasceu lá, nossa filha. E aí a gente voltou do Equador para o Brasil. Eu fiquei um tempo responsável por um time, uma divisão de negócio da Tetra Pak específica de equipamentos na área comercial Brasil. Aí 4 anos aqui, quando eu estava estabilizado, agora nós queremos você no centro. Então eu recebi uma proposta para assumir a função central da parte mais estratégica dessa divisão de negócio de equipamento. E aí eu aceitei. Foi uma decisão e eu estou na Suécia. Tem 3 anos e pouquinho. Cara, quando já não para. E como vê assim, como os desafios eles continuam sendo grandes para quem quer construir uma coisa grande, né? Então assim aquilo tudo é proporcional, né? As dificuldades e o que te entregaram não era para qualquer um, né? Então assim, normalmente falam, né? O Deus só estica aqueles que têm capacidade de se expandir e de aceitar, sabe? Então eu tenho certeza absoluta que toda essa esticada que ele te deu, né? Ele te fez um profissional ainda melhor e te fez esse cara que você é, todo cheio de resiliência, cheio de estratégia, cheio de... Cara, o cara aqui, você não tem noção, o roteiro que ele fez, vamos falar sobre... Falei, não, cara, é bom ter um roteirinho. Então eu falei assim, não, a gente anota umas 4 palavrinhas chaves aqui e bora. Não, cara, tem que organizar aqui e tal. Então, é um cara extremamente dedicado, extremamente planejador, assim, nesse sentido também, né? Tá acostumado, essas empresas, elas cobram muito. A gente fala muito, eu acho que fica uma lição também para o próprio empresário que está aí começando 2025, né? A gente está gravando no finalzinho de 24, mas o episódio deve vir no comecinho de 25, falando assim, cara, já começou 25, você fez o seu planejamento estratégico, né? Eu acho que é importante ter essa visão, porque tudo que é feito nessas grandes empresas, você aprende essa escola, né, cara? Nada é feito só na emoção, ou só não, cara, já tem um roteiro, assume riscos também, com certeza, né? Você falou riscos. Você falou uma coisa antes, quando você começou a comentar, do não esticar, né? Tá pronto para ser testado, né?
Em todas as mudanças que eu tive, né, de cargo, de função, de país, eu nunca estava preparado 100%. Na verdade, a sensação era contrária. Eu acreditava que eu posso fazer, eu tenho confiança, mas será que eu estou preparado? Eu sempre tive essa, mas eu tive líderes e coach, pessoas que me ajudaram nesses momentos a falar, cara, você consegue, vai lá, e você tem que ter essa linha, essa rede de apoio, né? Sim. Mas você nunca está preparado para assumir aquela nova função, porque muita gente espera, ou para o pequeno empresário, às vezes nunca está não, como que eu vou abrir um negócio novo? Não tem como, porque e aí volta para o risco, né? Sim. Assumir o risco, e assumir o risco. Então essa questão do não, como você falou, né, Fábio, o ano está começando, se você está esperando tudo se alinhar, você nunca vai estar 100% preparado para o próximo desafio. O que você vai estar seguro de tomar o risco, entendendo ali, se planejando, tendo disciplina e falar, eu vou alcançar, eu vou para cima e vou acreditar. E tem que ter essa intuição, né? Tem que ter essa. E sair da zona de conforto, né? Porque, de novo, a zona de conforto ela é perigosíssima. Perigosíssima. Então, enfim, e custa alguma coisa, e aí você tem que balancear o que você não abre mão e o que você vai estar ali balanceando na sua vida. Então, isso tem que estar muito claro. Legal. E, cara, vamos entrar num tema aqui interessante que eu acho que é sobre liderança. Você é um cara que tem cargos de gestão, de alta gestão aí. E o que mais curioso é que, assim, você está em empresas diferentes, que você viveu essas culturas, você está na própria Tetra Pak, um momento estando em São Paulo, outro momento estando em Minas Gerais, outro momento estando no Equador, outro momento estando na Suécia. Mesmo assim, né, como o cargo que você tem, você mesmo estando no Brasil, você ia muito para a Suécia ou para outros países da América Latina e Europa e trabalhar com pessoas da equipe da Tetra Pak mundial. O que você sente assim que te ajudou a se adaptar a essas culturas? Assim, o que você acha que são características importantes para você se moldar ali? E o que você sentiu também de diferença? Foi muito gritante ou não? Fala pra gente um pouquinho sobre liderança, cultura. Cara, cultura, assim, América Latina, eu diria que é mamão com açúcar na parte de adaptação cultural. É difícil, não é fácil. Sim. Sair da cidade é difícil, sair do país é difícil, mas ainda quando você está na América Latina, se você tem uma cultura que assim, as pessoas são alegres, você tem a mesma cultura, né? Muda um pouquinho ali, um pouco diferente em alguns aspectos, mas diferente de você ir para uma cultura bem distinta, tipo a sueca. Quando eu e a Isabela, quando a gente chegou na Suécia, e nesses processos de expatriação, né, existia um processo das empresas de mobility, né, que toma conta dessa transição. Aí vem uma pessoa e explica, olha, culturalmente tem um impacto, eles vêm fazer um treinamento e falam, olha, a sua esposa, sua filha, todo mundo ali vendo. E aí quando mostraram no mapa, tinha a cultura, você sabe que o Brasil, aí tem um mapa, né, que mostra as diferenças culturais, aí tem lá alguns critérios. Paralelo, assim, mais ou menos. Mas basicamente o Brasil estava de um lado, a Suécia estava completamente do outro. Então, assim, é completamente outra cultura. E aí é aquele primeiro choque, fala assim, completamente diferente. Então, assim, vocês têm que entender que vocês estão num país onde existe uma cultura muito forte e é o oposto da cultura de vocês. Então, assim, é só para falar que hoje eu tenho uma equipe, tem time nos Estados Unidos, Brasil, Suécia, Dubai, China, Austrália. E você tem que entender a questão cultural e você tem que respeitar e isso vai te... Isso é a base, né? Sim. Quando você entende esses elementos, você consegue, obviamente, moldar o seu estilo de liderança. Porque aí como que você, num time diverso, que tem americano, tem chinês, tem australiano, tem sueco, como que esse time vai funcionar? Então, acho que o principal fator aqui é escutar.
primeiro, entender as diferenças culturais, entender que isso... Entender que elas existem, né? Existem, respeitar, né? Porque tem alguns países e algumas situações que você tem que entender, tem que respeitar. Sim. Não adianta ignorar que não vamos fazer um happy hour no Brasil. Ou na Suécia não existe um happy hour. Não existe. Mas existe um processo lá que chama FICA, e esse FICA é o cafezinho. Ele é planejado, é meia hora no dia, as pessoas param, elas vão e elas falam de amenidades. Sim. 30 minutos ou 15 minutos, volta todo mundo. É planejado, existe. Sim. Se você não permitir aquilo, acabou. Você vai perder. Assim como se você perder essa alegria e o calor humano do Brasil, vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, as diferenças culturais, elas, se você usa elas para fortalecer e usar... Temos aqui um desafio. Como que a gente consegue trazer, seja lá quais forem as soluções perante esse desafio, cara, é muito enriquecedor. Quando você tem ideias diferentes, porque as pessoas não pensam igual. Essa é a vantagem. Mas é um processo de muita disciplina. Duas coisas que você precisa de muita disciplina e muito planejamento. Assim, essas duas coisas, elas... Estava falando, né? A agenda de 2025 praticamente já está fechada. Eu falo com meu pai e minha mãe, eu falo, não, mas como assim? Já está fechada, 50% da agenda já está tudo certinho lá, vai acontecer as reuniões, aí você tem que se preparar para aquilo, então você tem que trazer isso, outras situações. Então, assim, planejamento é vital para você conseguir cumprir essa rotina. Considerando essa perspectiva global. E disciplina. Ter disciplina. Todo dia você tem que fazer, sabe, a coisinha pequena, mas bem feito, todo dia. Horário, extremamente importante. Se você se comprometeu com algo, entregar na data que você se comprometeu. Enfim, acho que essas duas coisas, elas são vitais. E é isso, né? E aprender de novo, aprender com essas diferenças. Acho que é o principal... escutar e aprender constantemente. Né? Cara, tem um outro ponto que eu acho muito legal que você tem essa experiência global também, é esse mundo, esse mercado de alimentos, né, cara? Assim, a gente conversa muito nos bastidores, né, sobre o que a Tetra Pak faz. Ela faz praticamente a embalagem, a linha vazamento, mas ela tem um modelo muito diferente, né, assim, no mundo. Mas ela também atua com os clientes dela, que são grandes produtores, né, grandes fábricas e tal. E fala um pouquinho aí pra gente das tendências do mundo de alimentação aí, que eu acho uma coisa legal, que você sempre fala. Falei, cara, isso aqui tá, sei lá, não sei o que de soja vai... Né, sei lá, o que você acha que é tendência, que já está acontecendo fora do país, que a Tetra Pak está também aí envolvida de olho e que está acontecendo e talvez aqui no Brasil tenha aquele delay ali de 10 anos depois, 5 anos depois, ou a gente está bem também tecnologicamente? O que você acha? Não, acho que assim, e aí tem nosso time local aqui, enfim, tem o presidente da operação aqui, que é um grande amigo, que a gente começou junto, inclusive em 2000, ele começou em 2002, o Marco, e eu comecei em 2003, tipo 2 meses de... e o time aqui é brilhante, acabou ganhando o mercado do ano, de 27 mercados globais, ganhou esse ano, o Brasil. Legal. Mas, de novo, eu estou numa posição global, é um time mais estratégico. Quando eu olho o mundo, tendências globais, existe muita coisa voltada a alimentos funcionais, que tem ali uma funcionalidade. Então, aqui, por exemplo, no Brasil, que já está despontando, toda a parte a gente chama de Food Supplement and Nutrition, que é suplementos e nutrição, toda essa parte de high protein, de alto conteúdo de proteína. Sim. O Brasil está despontando, tem muita coisa. Então, assim, já é aquele alimento que a pessoa já vai tomar e já vai resolver. Um suplemento, praticamente. Você já resolve vários problemas no dia, né? Você não é simplesmente aquele perfil que estava nos Estados Unidos de ir para academia e eu tomo. Agora não, você tem ali, é como se fosse um alimento que já vai resolver uma etapa do seu dia. Então, é um alimento rico em proteína. Tanto com base láctea, que
leite, mas também com bases vegetais, que é o que você comentou, toda a parte de amêndoas, grãos, todos os sojas. Agora tem uma tendência muito forte na Ásia de sunflower, que é girassol. Semente de girassol agora tá na moda. Então, assim, tem coisas que toda essa parte e essa pegada de proteína, de novo, acho que é geral, né? As pessoas estão buscando mais alimentos, elas estão mais curiosas em olhar o que está aqui, o que eu estou tomando, qual que é o nível de proteína, de vitamina, gordura. Exatamente. Então, assim, eles estão muito atentos também a essa parte de alto conteúdo de sal, açúcar. Então, essa toda uma... Mas, assim, de tendências globais, a gente, só fazendo um parênteses, Tetra Pak não é uma empresa só de embalagem. A divisão que eu cuido é equipamento. A gente não vai aprofundar, a gente não vai falar sobre Tetra Pak aqui hoje, mas a Tetra Pak ela opera, são 3 grandes divisões, embalagem, equipamento e serviços. Eu trabalho em uma das divisões de equipamentos, e aí a gente tem equipamento para toda a indústria, grande parte da indústria de alimento, parte de queijos, sorvete, whey protein, toda a parte a gente chama de pós, enfim, alimentos preparados, pasta de tomate. Sim. Então, assim, tem uma abrangência muito grande. Sim. Então, cada uma dessas categorias, elas têm várias inovações acontecendo no mundo inteiro, entendeu? E, obviamente, que a parte láctea, que é uma fortaleza que a gente tem, que é impressionante. E o Brasil, assim, tem grandes players aqui, são os maiores do mundo, né? Tem clientes aqui, né, que o tamanho... Até a unidade aqui brasileira é uma das maiores? É uma das maiores do mundo. Gente, respeita os brazuca. Está entre as 3 maiores e agora ainda mais com a gestão do Marco. Então, enfim, tem muita tendência, muita coisa nova e a gente espera que a gente siga inovando, trazendo novas inovações aí. Eu fui numa palestra do Paulo Guedes e ele falou que uma das vantagens do Brasil é que o Brasil vai alimentar o mundo, né? Então, assim, vocês lá entendem, eu acho que pela grandeza que da unidade dela aqui no Brasil e todas as tendências que você vê, fala que de fato é poderoso essa, vamos pensar, a riqueza que o Brasil tem nesse sentido, né? É saber usar com inteligência, né, cara? O Brasil assim, uma coisa que eu falo, quem mora fora vê, o Brasil é espetacular, assim, o nível, eu estava no supermercado ontem, sempre vou em supermercado, de todos os países que eu visito, eu vou em supermercado, para ver gôndola, produto, eu gosto de visitar supermercado, para ver como que é... Ai, gente, vai... Como que é esse país. A dedicação. Não, mas é verdade, assim, sim, é uma forma que a gente olha, deixa eu ver o nível de produto, como que tá, e não tem país igual o Brasil, com relação à inovação. Não tem, não tem. Assim, talvez Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, mas assim, a quantidade de inovação e assim, o tamanho, como essa inovação escala no Brasil, é impressionante. Em todas as categorias. Você vai no supermercado hoje, as pessoas aqui não percebem isso. Quando você está fora... A gente tem a referência que a gente tem. Eu e a Isabela, a gente chegou e falou assim, cara, olha a quantidade de opção que tem em tudo, sabe? E não tem isso. A Europa não existe isso. Tipo, 2, 3 coisinhas de cada coisa. Não, assim. Você tem, mas é muito limitado. E a inovação, sabe essa coisa da vontade de querer uma competição, né? Sim. Assim, é o mercado. Você tem que ser melhor que o próximo, lógico, mas essa cultura de inovar. Né? E eu acho que essa tendência que está tendo das pessoas buscarem mais conhecimento, eu quero melhorar meus processos, eu quero fazer diferente, eu vou inovar. E igual você está fazendo, você revirou completamente a Silveira. Eu conheço essa história. Você vai botar pressão nos seus pares e todo mundo começa a melhorar. E aí, quando tudo isso começa a acontecer, e quando você olha para produtos, né, de consumo, você vê na gôndola supermercado, dá essa sensação de, putz, cara, olha a quantidade de inovação. E a gente, às vezes, o brasileiro talvez não valoriza isso. Não tem outra referência, né? Então, mas não tem. Isso é fantástico, cara. Então, assim, é um meio que ele está ali, está pronto para você. Obviamente que é difícil, né? Sim. É competitivo. Sim. Mas tem essa cultura. E não tem tantos lugares no mundo. Assim, quando você olha globalmente, onde que vai começar a crescer
poucas geografias que têm as características igual a gente tem aqui. Que legal, cara. Então, assim, longo prazo é igual o agronegócio, a quantidade, a abundância que a gente tem ainda de gente boa, trabalhadora, de pessoas que estão dispostas a correr risco, sabe, fazer mais, buscar mais conhecimento, assim, para mim é algo que muita gente não vê isso. Quando você olha de fora, eu costumo usar uma analogia com o meu time, só para trazer um parênteses. Eu falo da analogia da pista de dança e do camarote, para quem gosta de camarote. Quando você está na pista de dança, e aí você no seu negócio é a sua pista de dança, você está lá no seu dia a dia, você não consegue ver o que está acontecendo do lado. 2 metros, você está ali no dia a dia, você tem que pagar conta, você tem que fazer, você não consegue. Quando você vai para o camarote, você olha de cima e você fala, putz, olha ali, eu estou vendo que ali do lado tem alguma coisa ali, um cara estranho, alguém vai escorregar, tem um risco ali, eu preciso voltar, e quando eu voltar eu vou saber que tem aquela situação. Eu costumo usar essa analogia para o meu time. Todo mundo tem que ter capacidade de estar na pista de dança e no camarote, constantemente fazendo essa, porque senão você não consegue alinhar para onde que eu estou indo. Estou indo na direção correta? Então, se você não tiver isso na sua vida, é bem complicado, porque aí você fica meio sem direção. Acontece muito nesses treinamentos que eu vou, e é lógico que é grande fruto do que está acontecendo com o crescimento da Silveira Contabilidade, tem a ver com isso, cara. Muitas vezes assim, parece que você tira 3 dias ali para uma imersão, ou para sentar na cadeira de aprendiz. No camarote. De aprendiz. Você está ali no balcão. Na hora que você sai... Que você vê. Entendeu? É como se você saísse da sua empresa e olhasse ela de cima mesmo, né? O camarote sempre é meio de cima normalmente, né? Quem lembra da Pachá Brasil aí, é sempre de cima, assim. Então você tá vendo aquele buraco. Você só consegue ver... Uma falha operacional, um risco. E pode ser através de uma imersão, igual você está fazendo. Pode ser através de uma pessoa falar, eu preciso respirar, meditar. Eu preciso, sabe, eu quero dar uma... Algum momento você tem que sair do turbilhão que está acontecendo e pensar, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, para onde que eu estou indo? Estou indo na direção correta? E aí você vai ter muito mais clareza quais são os riscos. Você vai conseguir visualizar e aí você vai decidir qual que é o tamanho do risco. Vale a pena correr ou não? E aí é muito mais fácil de você tomar decisão, porque aí vai precisar tomar decisão. Mas é assim, que nem um empresário, ele vai muito na força do braço, né, cara? E tem hora que tem cara, não, pera aí, até aqui foi na força do braço. Agora eu preciso usar a minha energia com mais estratégia, com mais parar, cara, e precisa parar. Se você não está conseguindo parar das 8 às 6, e é o que você falou até numa das primeiras trajetórias que você fez em analisar o risco, sair da zona de conforto, onde você de certa forma ali perguntou para alguns mentores, né? Então essa pessoa hoje fala guru, mentor, mas mentor pode ser seu pai, cara, pode ser um amigo seu, família. Uma família, uma minha pessoa que pergunta para sua mãe quem é o mais bonito. Sempre isso é verdade. Isso é então, mas tem que tomar cuidado com isso também. Mas assim, você tentar ali no seu ciclo de amizade, ou criar amizades onde você possa também trocar esse tipo de ideia, né? Então, assim, você é um cara, por exemplo, para mim é um mentor. Tem hora que eu bato o telefone lá, mando um WhatsApp, Goda, cara, tá acontecendo, ó, escapou o apelido, mas é um apelidinho de Godoy, tá? Eu tenho vários apelidos também. Ô, Godoy, cara, tô pensando em tomar essa decisão, o que você acha? Aí vem o roteiro dele. Ó. Às vezes eu falo demais, né? Não, mas assim, é porque são pessoas que você sabe que pode agregar e estão torcendo por você também, né? Para te evitar. Mas a maioria das ideias muito mais revolucionárias tal tá louco, você tá louco. Não, como é que vou dar um exemplo? Você vai trocar uma empresa que você acabou de ser efetivado e recebeu uma promoção por uma vaga temporária. Então, se você perguntasse para 10, talvez 8 ia falar para você, não vai. Não vai. Mas você teve ali alguém que estava vendo a sua carreira, que de repente foi um relacionamento que você construiu também, além das famílias, das pessoas que você confia, e que você fala, não, vai, cara. Aí você fala, pô, beleza, eu entendi que esse cara já chegou onde eu quero chegar, né? E eu confiei na pessoa também, porque são as conexões, né? Sim. Você fala, cara, eu confio e eu vejo que tem oportunidade de crescer da forma como eu acho que eu vislumbro, porque essa é outra coisa.
é muito difícil você falar o que você quer ser ou onde você quer chegar. Tá é muito tudo difícil. Desenhadinho, né? Você não vai conseguir essa figura, mas você tem que estar alinhado com o que você não quer. O que eu não abro mão. Sim. Essas são as minhas prioridades pessoais, profissionais. Perfeito. Se eu não quero mudar de país ou se eu não quero abrir uma empresa em tal, eu quero focar em determinado segmento, seja específico, planeje e tenha claro essa decisão. O problema é que a gente sempre fica naquela pipocando, no improviso, né? Também. Porque acho que é o que você falou do braço do empresário. A força, né? Acho que uma das características que o empresário brasileiro tem, acho que no Brasil a questão de improviso é muito boa, cara. Cara, é um nível profissional e de última vai dar certo, mas assim, a que custo que deu certo? É muito, gasta muita força. E esse improviso, ele vai contra o planejamento, que precisa ter uma disciplina, você precisa entender, tem um processo para isso, e se você conseguir fazer isso e juntar com o improviso e com a execução, aí é uma mistura meio que boa, entendeu? Mas eu vi cases de caras gigantes, de empresas brasileiras gigantes, CEOs ou até empresas familiares, que eu fui nessas palestras que eu vou, assim, é a mudança, né? Lógico que eles estavam na força do braço ali muitos e muitos anos e dando certo, né? E a partir do momento em que eles tiveram um mentor, ou tiveram um treinamento, ou tiveram o contato com o planejamento, o contato com programar, definir metas, fazer um planejamento estratégico mesmo, pensar no próximo ciclo, 1, 2, 3 anos, saber alinhar e calibrar uma meta ali também, correta, né? Não fácil demais de ser atingida, mas também se os processos estão adequados. Aí o cara fala, cara, mudou, assim, então eu realmente, que você falou, eu nunca, sei lá, grandes empresas aí falam assim, eu nunca imaginei chegar desse tamanho. Mas a partir do momento que eu comecei a desenhar, falei, cara, o que eu imaginava era pouco perto daquele desenho e, cara, a gente desenhou e fez. Desenhou e fez. Bateu na trave. Não bateu na trave, né? E erra. E o erro, ele faz com que você faz parte, né? Errar. De novo, se você não toma risco, primeiro, se você não tem a disciplina ou não vai lá para o camarote para você entender, você não vai saber quais são os principais riscos. Se você depois não toma decisões... Não enxerga nem oportunidade, né? Se você não toma... Porque risco é oportunidade. Sim, né? Você vê ali, tem o risco, mas é oportunidade de negócio. Sim, exatamente. Se você não tem isso claro, você vai planejar o quê? Se você não sabe quais são os riscos do seu negócio. Então, você não planeja, então vou reagir aqui no que vier e vou resolver. Sim. Na hora que vem concorrência, na hora que vem outros fatores, te pega de surpresa... Não dá. E pode ser fatal, né? Não, e aí muitas empresas quebram, né? Por falta de conhecimento. É o que você falou, planejamento. Só de você perguntar para alguém, o que você acha? Você pode me ajudar ou me dar um diagnóstico do que tem ferramentas simples, cara. Tem ferramentas muito simples de fazer o básico. Acho que começa a fazer o simples, começa a fazer o básico. E tem muito material disponível também na internet. Hoje em dia, né, cara? Muito. Podcasts, até como esse, a gente pega um bate-papo aqui que é para conectar com, cara... Vou atrás desse negócio, né? A gente não vai aqui te dar uma aula de planejamento estratégico, mas, cara, vou atrás de alguma ferramenta. Hoje não tem desculpa mesmo, né? Hoje tem muito conteúdo gratuito. Se você tem... no Brasil tem muito conteúdo. Se você fala uma segunda língua, tipo inglês, você vai... Aí a quantidade de conteúdo que existe é gratuito, né, cara? E estudo, expansão de conhecimento em qualquer... Cara, tem muita coisa disponível. Godoy, cara, uma coisa que eu gosto de falar no podcast aqui, que eu sempre pergunto, né? Cara, você olha um cara como você, que tem resiliência, tem disciplina, tem uma carreira como executivo fenomenal, né? Assim, crescimento absurdo, chegou a níveis aí que poucos chegam. Cara, mas a gente erra, né? E aí é legal trazer aqui, porque cara, o empresário tá, eu tô ali, eu tentei, errei. Cara, fala um erro aí. Né? Conta um erro aí que de repente você fala... É legal que todo mundo responde assim, mas um só. Cara, porque assim, a gente é ser humano, né? Então assim, você chegou até onde você chegou, não foi só acertando. Não. Você assumiu riscos que você provavelmente errou numa tomada de decisão. Um que você possa contar aí que falou assim, cara... Quando eu assumi meu primeiro cargo de liderança, já foi na Tetra Pak. Quando eu assumi uma supervisão da área de compras, eram as 2 fábricas aqui perto de Campinas, Montemor e no sul, Ponta Grossa, área de compras. Eu tinha 25 anos de idade.
e 12 pessoas. Muito mais experientes. E aí eu lia os livros de Peter Drucker, eu estava naquela linha já de seguindo todas aquelas metodologias. Eu vinha daquela escola Valeo, Sim. GE. E aí eu fui naquele meu estilo de liderança meio que assim, não, sabe aquela coisa? Sim. Cara, eu apanhei, assim, perdi gente boa, eu achava que estava fazendo a coisa certa e não estava, e foi na marra. A minha sorte é que eu tinha um líder que chegou para mim e falou assim, olha... Tira o pé aí. Tira o pé, faz isso. É importante isso você é muito bom, Sim. Isso você tem que melhorar. E eu sempre fui muito de escutar os meus mentores. Sim. E implementar. Sim. Porque tem gente que escuta ouvido e ignora, ativo, né? Que a gente fala, né? Ouvido ativo, né? Active listening, para os que gostam de... cara é chique, hein, cara? Não, mas cara, ali não tem atalho. Você tem que... É tempo que você tem que amadurecer, você tem que escutar. Passar por aquilo, né? Isso foi um erro de liderança no começo. E aí eu aprendi. Sem aquilo eu não conseguiria evoluir para as funções gerentes que eu tive, diretoria, depois até chegar no cargo que eu estou hoje. Então, assim, tem vários erros em várias etapas. E o importante, a gente fala muito hoje, a gente fala de mentalidade, né, para os nossos times, para mudar de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento, que é Fixed Mindset versus Growth Mindset. Então, a mentalidade de crescimento, ela abraça failures, falhas, erros, e você aprende com isso. E tá tudo bem, mas você tem que aprender, neutralizar, mitigar e melhorar. Não é que você, não, vamos errar todo dia. Sim, tá ótimo. Então, assim, é uma mentalidade que errar é importante, porque senão você não toma risco. Sim. Por isso as startups hoje em dia, por que são tão agressivas os modelos de startups? Porque eles começam, eles já implementam, eles jogam, que é o chamado MVP, é um produto viável básico, testa o conceito, funciona. Normalmente é escalável, né? Se não funcionar, aprende, o próximo a gente vai implementar e segue. Sim, então segue o jogo. Assim, é mais uma mentalidade que tem que ser desenvolvida, onde o erro ele faz parte do processo. Porque se você não tiver de novo, você fica fixo, você fica travado, você não consegue movimentar e fica para trás, principalmente no Brasil, que é o que eu estava falando da inovação, da quantidade de inovação que tem em todos os setores. Se você não tiver essa mentalidade, vai ficar para trás. Não tem chance de... E foi legal esse erro que você compartilhou, porque, cara, eu tenho certeza absoluta que ele é um dos principais para um microempresário, um empreendedor, que tenha aí sua casa realmente 10, 15 pessoas, 20 pessoas, ele ter a consciência. Porque da onde você tinha tirado esse modelo, né? Assim, a gente fica pensando, da onde eu tirei? Né? Será que é da educação que meu pai me deu? Mas não era, meu pai sempre foi maleável. É de um primeiro chefe lá na GE. Isso não... num desenho animado, de um filme, sei lá, a gente tem uma Na verdade, acho que é uma junção, né, cara? É um conjunto de fatores, pelo menos no meu caso, né? Meu exemplo é meio que na porrada mesmo você aprende, né? Você tem alguns fatores, né, que te ajudam muito, mas vai de você. Depois disso eu fiz cursos. Sim. Eu comecei a falar, eu preciso de cursos de liderança. liderança. Estudar liderança, né? Eu quero entender os modelos de liderança que são exemplos. O que eu posso... que eu posso pegar, absorver desse tipo de... mas não é meu modelo. Então você vai moldando mesmo. Sim. E você tem que ter, de novo, você tem que ter consciência que você não está performando de acordo com... E aí os mentores, por isso que o seu chefe, mentores, as pessoas que você confia, talvez o seu time não vai falar. Às vezes seu time está ali sofrendo, eles estão ali, os seus funcionários estão olhando. Então você tem que ter pessoas que vão te dar a real, entendeu? Legal. E foi isso, acho que é um conjunto de fatores, não é uma bala de prata, né? Sim, não tem. São várias coisas e o caminho também, né? De novo, volta lá no nosso começo, né? Desde 18 anos. Aprendendo, errando e ajustando o caminho. Ninguém te viu na caçamba da D20? Não. Do tio João? De jeito nenhum. Né? Fazendo churrasco na praia, hein? Cara, levava churrasqueira na praia. Era bom, hein?
Era bom, cara. A gente ia de Caraguá para Ubatuba na caçamba da caminhonete. A gente precisava Olha que falta de lei. A gente precisava fazer um revival. É verdade. Não tinha lei, não. Rio Santos. Não, eram 6 meninos na caçamba da caminhonete. Meu pai gritava, baixa aí, polícia na frente. Era verdade. Cara, e podia. Não, eram todas as caminhonetes, né? Isso sei lá, 20 anos atrás. Mais. Como as coisas evoluem, 25, né? Porque numa dessa, Não, acidente esquece. fatal, né? Cara, mas obrigado, e eu quero fazer uma pergunta final aí, e quero que você falou uma frase muito linda para mim no nosso bate-papo lá, que depois eu quero que você repita ela aqui. Mas primeiro eu quero saber, cara, o que você pode contar, Godoy, pra gente, que foi um marco aí, foi um divisor de águas nessa sua carreira tão vitoriosa aí? Eu acho que assim, a família, o peso que a família faz na vida, no meu caso foi a minha esposa, o apoio dos meus pais, tal, mas eu acho que esse comprometimento e esse apoio nunca questionou e assim, vamos junto. Então isso para mim foi algo que fez com que eu tivesse força para seguir. Então eu acho que é mais, porque sem isso não ia ter, não tinha a mínima condição. Se tivesse uma eu posso trazer vários temas de eu consegui isso, mas assim, lá atrás, de novo, a decisão difícil é uma decisão minha? Não, é uma decisão de família. Isso envolve, depois a nossa filha, a gente mudou 7, 8 vezes. Estava falando com a minha esposa. Sim. A gente veio agora da Suécia semana passada. A gente já morou em 10 anos, a gente morou em 10 lugares diferentes, assim, de mesma cidade, mas assim... a nossa filha tem 7 anos e já tem uma mentalidade também internacional, mas assim, esse apoio da família e todo esse abraçar também esse risco, cara, acho que isso fez toda a diferença. Com certeza. E aí a gente eu consigo ter força, a Isabela consegue ter força, a Helena, para a gente seguir. E eu acho que esse é o principal, vamos dizer assim. Pô, e lindo, e com certeza, cara, porque imagina assim, uma bola dividida ali, uma situação dessa. Você tem família, você tem a carreira, os dois têm. Sim, como fica, né? Sim. Então, assim, com certeza, acreditando em você e no seu potencial, ela largou muitas coisas para te acompanhar e te apoiar, né? E em viver em países que são, que nem você falou, assim, eu tô aqui no modelo de cultura, a Suécia tá em outro modelo de cultura, e você fala, cara, vamos lá. Né, assim, e não é fácil, hein? E tava fácil enquanto era São Paulo e BH, né? Não, mas nada. A gente é muito grato pelas oportunidades dos lugares. Com certeza, a gente não se arrepende de nada e a gente segue feliz. E assim, são escolhas. Então isso vai só abrindo horizonte. E a gente segue nessa linha, né, de querer mais e mais conhecimento. Mas hoje a gente está bem feliz. Boa. Obrigado. Cara, fala a sua frase aí. Você lembra dela? Senão eu vou ter que ler aqui, hein? Cara, eu escrevi mais porque eu acho que resume um pouco a minha história, né? Uhum. E a frase que eu coloquei: decisões ousadas transformam negócios e vidas. Então, assim, de novo, a diferença entre o hoje e aonde você quer chegar, ela está nas decisões ousadas, nos riscos que você vai assumir. E tem que assumir. Senão você vai ficar ali na mesma... Pode ser que você esteja bem, tranquilo. Tá ok, né? E tá ok. Tá ok, mas é isso. Eu acho que volta para a perspectiva lá do camarote, olha ali de longe o que está acontecendo e tome decisões ousadas. Aí você vai conseguir evoluir bastante como pessoa. E assim, não vai ser fácil, vão ter erros. Sim. E faz parte. Perfeito. Top. Obrigado, viu? Vamos ter que fazer churrasco agora, hein? Vamos. Direto já? Obrigado, gente. Godoy, foi top, cara. Obrigado a você. Obrigadão mesmo. Até a próxima. Vamos ver se o ano que vem, nas suas próximas férias. A gente vem aqui. E a Isabela, ficou esposa dele, manda muito bem, escreve muito. Como que é o arroba dela mesmo? A Isabela, ela tem uma página no Instagram, Quando Nasce um Bebê, fazendo aqui uma propaganda. Quando Nasce um Bebê. Sou fã número 1 da minha esposa. Exatamente. E ela manda muito bem, viu? Para as mães de plantão aí, para quem sabe quer saber sobre educação. Quando nasce um bebê. Quando nasce o bebê. Dá uma olhada lá. Parentalidade positiva. Exatamente. Obrigado, Godoy. Foi top.
Pessoal, até a próxima. Abraço.